Copa do Brasil, esse time copeiro, de jogadores danadinhos, para não falar outra coisa, né? Seus caras de pau. Nesse jogo eles vão correr. Então, já há o favoritismo do Corinthians, né? No confronto contra o Atlético Paranaense. Já há o favoritismo. Não tem como falar que não. Mas eu entendo quem tá com um pouquinho de medo, porque o time é copeiro, vai ter mais vontade, vai disputar, né? Cada bola como se fosse o último prato de comida. Só que vai precisar da qualidade técnica, né? De alguns jogadores, daqueles que são diferenciados, porque o futebol ele faz com força física e qualidade técnica, principalmente lá na frente. E claro que não pode falhar atrás. Tem uma coisa que eu ensinei vocês aqui no canal, que um ex-jogador me ensinou no início da minha carreira de jornalista, que e vocês abraçaram essa ideia. Eu lembro que muita gente falou, pô, Samir, é muito verdade isso que você falou. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem um ataque potente, de qualidade, é meio caminho andado. Você pode ter uma defesa horrorosa. Se você tem um ataque muito bom, meu amigo, as coisas acontecem, né? Então você tem Memphis e Yuri. E o Garro, pelo menos no nome, né? E já provaram dentro de campo também que dão resultado, é um grande ataque. E aí você vai ter Nilmar e Teves, a zaga era Marinho e Betão. O Marinho e Seba Domingues. Você vai ter o time de 98, o ataque Edilson, Luizão, Marcelinho, Ricardinho, aquele timaço. Nós terminamos o campeonato com Nenê de zagueiro e Márcio Costa, né? Tinha João Carlos também. Olha só a qualidade da zaga. O Santos, né? Eu lembro, o Santos também que ganhou, que tinha David e Robinho, tinha o Ricardinho, né? Eu cobri o Santos na época. A defesa era Ávalos e Leonardo. Nunca nem ouvi falar um zagueiro. Olha aí. Então, se você pegar historicamente, se você tem um ataque top, você consegue algo. A chance de você chegar é maior. E essa tese minha, que é de um ex-jogador, que eu passei para vocês, o Marcos, goleiro do Palmeiras, falou agora. Ele falou, desde que o futebol existe, você tem que ter um bom ataque, o Marcos falou. Você vê, o Marcos, que é goleiro, ele poderia estar falando, não, temos que ter uma boa defesa. Ele falou, não, tem que ter um bom ataque. Ele acha que o Palmeiras não tem um bom ataque. Aonde eu quero chegar? A gente não vai ter o Memphis no jogo de ida. A chance é grande de não ter o Memphis no dia 27, né, de agosto. E aí me preocupa, porque o Yuri Alberto, eu não vou aqui, como diria na gíria antigamente, gente, deixa o like aí, vamos bater 2.000 simultâneos, como diria na gíria antigamente, né, eu não vou gorar o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é uma caixinha de surpresas. A gente pode ganhar o confronto com o hat-trick do Yuri Alberto, já no primeiro jogo. A gente pode perder porque o Yuri Alberto não acerta o gol, só faz feio. Uma coisa é fato. Eu prefiro ter o Memphis, se tivesse que escolher um, eu prefiro ter o Memphis do que o Yuri. É bom ter os dois. Mas o Memphis é mais decisivo. O Memphis é mais... ele transmite mais confiança, ele não faz coisa feia. Entendeu? Então, assim, a gente não vai ter o Memphis. Tá? Então a gente deve ter um ataque aí de... O Vitinho já é titular. Pode o Vitinho não ter sido titular em lugar nenhum, sem o Memphis Depay, o Vitinho já é titular. Ele só não vai ser titular se ele falar assim, ó, eu tô ruim aqui da perna, não tô aguentando, né, tô cansado, porque não tem como. A gente viu, Romero, misericórdia. Né, se o gênio da lâmpada aparecesse, faça um pedido. Eu ia gastar um pedido só pro Corinthians. Eu ia falar, nunca mais eu quero ver o Romero
e o Tales na minha frente. Nunca mais. Aí depois eu ia pensar numa casinha, alguma coisinha, né? Já que o Gênio tá aí para me ajudar, beleza. Mas eu ia gastar um pedido dos 3, eu ia gastar só para o Romero e o Tales sumirem da minha vida, porque eu não aguento mais esses caras. Entendeu? Eu não aguento mais. Então o Vitinho já é titular. Vitinho, veste a camisa. Você, sem o Memphis, você é o meu craque. O meu craque, meu irmão! Porque eu não aguento mais ombrinhos mágicos. E o Romero? Dando empurrãozinho pelas costas, com o time perdendo. Sabe? Não dá, meu irmão. Não dá. Então, o Memphis, o Arias falou ontem, eu envelheci 20 anos. Cara, é exatamente isso. Ó, o Alfredo, depois de ontem, o grande motivo para os Romerosetes enxergarem que ele já foi, já representou. Adiós. Hein? E os ombrinhos mágicos, né, velho? E os ombrinhos mágicos? Pelo amor de Deus, os ombrinhos mágicos. Não faz sentido. Daqui a pouco eu vou falar se tem pressão pra cima do Fabinho e do Dorival, tá? Vou falar daqui a pouco aqui, ó. Um cappuccino. Quentinho. Então, o Vitinho chega para ser titular nesse jogo. Espero que já atue no sábado, já vai ganhando ritmo, tá? Ele treinou ontem no CT Joaquim Grava, treina hoje. Ele estava mantendo, informações que eu tenho, que ele estava mantendo a preparação física na praia com um preparador físico particular. Então ele já deve estar mais ou menos aí uns 50% pelo menos aí da questão física ele deve estar, né? Bem, porque estava treinando, né, com um preparador físico dele mesmo, particular, na praia, na areia. Os carioca, né, meu irmão? Os carioca sabe como é que funciona, né, meu irmão? Os carioca é resenha, né, meu irmão? Chalminho pra cá, vamos pra lá, está tudo certo, entendeu? É isso, velho. E então, assim, o confronto contra o Atlético Paranaense é um time, né, de baixa qualidade técnica, mas que tem, né, pelo jogo que eu vi lá contra o São Paulo, tem saúde física que preocupa, né? Que preocupa um pouco, porque às vezes a gente peca na questão física. E a gente vai ganhar a gente vai ganhar o nosso time da Copa, que a gente não tem no Brasileiro, que é outro time, são 2 Corinthians, né? Um que disputa a Copa, que os jogadores dão a vida, e o outro que disputa Campeonato Brasileiro, que são aqueles que gostam da balada, gostam da preguiça, entendeu? Aqueles, né? O time, o time da Copa do Brasil é um time de craques e valentes e corajosos. O time do brasileiro é um time de vagabundo. E em relação ao Dorival Júnior, tá? Em relação ao Dorival Júnior, eu acho muito difícil o Dorival ser demitido antes das quartas de final da Copa do Brasil. Mas não dá para cravar. Por quê? Porque são vários jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Pô, se não ganhar do Bahia em casa, a situação dele vai ferver. Então, assim, não dá. É difícil ele cair antes do confronto da Copa do Brasil? Uma opinião minha, eu acho difícil, mas a informação é outra. A informação é que se os resultados não chegarem até lá, a casa dele cai. Tá? É que eu acho difícil porque a gente não vai perder tudo até lá, né? Vai saber também, né? Mas a situação do Dorival também é uma... Cara, é que assim, né, velho? O Dorival, ele é o tipo de... Eu vi uma situação no Santos, quando eu cobria o Santos, que foi a seguinte: o Muricy Ramalho ganhou uma Libertadores pelo Santos e ele nunca caiu nas graças da torcida do Santos. Nunca. Tinha reunião no conselho que os conselheiros pediam, pressionavam o presidente, que eu cobria a reunião do conselho, sempre
gostava de cobrir a área política também. Aliás, numa reunião do Conselho do Santos, eu fui pauta, né? Levaram várias fotos minhas, né, com uma tatuagem. Eu com a tatuagem do Corinthians para me expulsarem de lá, porque eles não queriam. Então, eu já fui votado para entrar ou não na reunião do Conselho do Santos, que jornalista podia cobrir na época. Então, já virei pauta, né? Eu entrei para a história, né, do clube, né? Eu fui o único jornalista na história que cobriu o Santos que foi barrado de uma reunião do Conselho Deliberativo. E eles pediam a saída do Muricy. Por quê? Porque o Muricy... como que o Muricy ganhou a Libertadores? Eu cobri aquela Libertadores. Inclusive, como jornalista, claro, né? Viajando, né? Eu fui para o Paraguai, fui para o Uruguai, fui para a Colômbia. Eu cobri toda a Libertadores. O Santos jogava na retranca e bola no Neymar. Ganso Neymar, Ganso Neymar, Ganso Neymar. Às vezes é o Arouca ali. E a torcida não gostava do jeito retranqueiro dele. Eu acho que a torcida do Corinthians não aceitou o Dorival. Tá arriscado o Dorival ser campeão da Copa do Brasil e ter rejeição. E por isso que eu fui lá no Santos, porque é a experiência que eu tenho de vida de profissão, né? Eu cobri o Santos 15 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Dorival pode ser campeão da Copa do Brasil e ainda ele vai ter rejeição. Ele não caiu nas graças da torcida, porque o jeito dele meio pacato, né? Não agrada muito. Aí vem os resultados, tá? Os resultados que não vêm ainda, a situação piora.